É sempre uma alegria estar aqui, né? E eu estava com saudade, semana passada eu não vim. A gente pegou uma leva de gente gripada lá em casa, com sinusite. E o Pedro teve um troço assim, que o olho dele inchou, e tinha um olho dele que não estava nem abrindo. Quem que é mãe aqui? A gente fica meio apavorado, né? Eu fico com vergonha, 10 horas da noite, de ligar para o pediatra ou mandar o WhatsApp, porque médico também tem que descansar, né? Domingo, à noite, está em casa e tal. Mas eu corri com ele para o hospital, porque eu fiquei meio apavorada, né? A gente não vem ao culto. Eu estava com saudade, eu sinto falta. Faz muita falta poder estar aqui com vocês e ver todos vocês, encontrar vocês. Bom, hoje eu vou ler bastante a Bíblia, tá? Então, quem trouxe aí ou quem tem no celular. Eu queria ler João, capítulo 4, a partir do versículo 5. É uma história que acredito que é bem conhecida, todos devem conhecer. É sobre a mulher samaritana, quando Jesus encontrou com a mulher samaritana e pediu água para ela no poço. Vou ler a partir do versículo 4. Ele estava na Galileia, Jesus, né? Estava na Galileia pregando. Desculpa, ele estava indo voltar para Galileia. Ele estava com os discípulos dele na Judéia. E para fazer esse caminho de volta da Judéia para Galileia, ele podia desviar ou passar por Samaria. E, culturalmente, a palavra de Deus fala que os judeus não se davam muito bem com os samaritanos, mas Jesus falou assim, convém que eu passe por Samaria. Né? Era necessário passar por Samaria, fala desse jeito. E ele foi e pegou esse caminho. Aí no versículo 5 fala assim, assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus estava cansado da viagem, sentou à beira do poço. Isso foi por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E Jesus disse a ela, me dá um pouco de água. E aqui fala, né? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, então ele estava sozinho naquele momento. Versículo 9. A mulher samaritana perguntou a ele, como o Senhor, que é um judeu, pede para mim, uma samaritana, água de beber? Pois os judeus não se dão muito bem com os samaritanos. Então Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você que teria pedido e ele lhe teria dado água viva. E a mulher disse, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, então, para que eu não tenha sede nunca mais, e nem precise voltar aqui no poço tirar água. E Jesus respondeu, vá então e chame seu marido e volte aqui. E a mulher falou, não tenho marido. E disse Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive, nem seu marido não é. O que você acabou de dizer é verdade. Então a mulher falou, Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou, crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, porém, adoramos quem conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir.
quando ele vier, ele vai explicar tudo isso para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então havia uma diferença ali naquela região, que Jesus mesmo falou, né, que a salvação vinha do povo judeu. Não era exclusivo do povo judeu. O que queria dizer é que Jesus ia nascer descendente do povo judeu. Ele mesmo era judeu. Então, o que ele queria dizer é que o homem que ia trazer salvação ia nascer daquele povo. Mas não existe um lugar geográfico que Deus procura a nossa adoração. Deus procura, na verdade, uma condição de adorador. De maneira que qualquer lugar que eu estiver, eu posso ser adorador a Deus, desde que seja em espírito e em verdade. E para ser um adorador em espírito, a gente tem que nascer de novo, né? Ele não fala lá para Nicodemos, que ele fala assim, é necessário que você nasça de novo. Aí ele até fala, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Foi Nicodemos, né? É porque o Pedro tem um coelho que chama Nicodemos, agora me deu um tilt na cabeça. Aí ele fala, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus fala, não, é nascer de novo em espírito, é se tornar uma nova pessoa. Era essa a proposta, né? E Jesus vai e conversa com uma mulher que era samaritana. É como se fosse Brasil e Argentina. Aquela coisa que quando dá um jogo de futebol, brasileiro não gosta de argentino e argentino não gosta de futebol, né? Até no último jogo parece que a Argentina que ganhou, não foi? Infelizmente, né? Então era mais ou menos desse jeito. E Jesus estava lá num lugar que era aos redores da cidade. Era um lugar que ficava afastado da cidade, da parte mais urbana, e que tinha um poço, e que era lá que eles buscavam água. E esse lugar que eles estavam, gente, era sol de Oriente Médio lá, de África, aquelas coisas assim, bem quente mesmo. Um clima típico de deserto e aqui conta que era 12:30, a mulher foi lá buscar água. Não é o horário mais confortável, né? Porque buscar água no poço dá muito trabalho. Alguém aqui já viu? Nem que seja em desenho, tem muito desenho que mostra poço, né? Tem um episódio em The Walking Dead que eles bebem água de um poço e aí eles foram lá buscar água, tinha um zumbi lá dentro. E aí ficou aquela coisa, né? Será que a gente bebe essa água agora, né? Então, dá muito trabalho tirar a água. Primeiro que você põe um balde ou uma bacia. Essa bacia deve caber o quê? Uns 10 litros, 20 litros? É pouca água, né? 20 litros em 1 ou 2 dias, dependendo da quantidade de gente que mora numa casa, acaba em um dia. Então, você tem que descer e subir aquele balde várias vezes, passar para o jarro que você levou da sua casa, encher eles, você tem que carregar eles pesado depois. E é um trabalho que gasta tempo, o de descer, depois o de subir, porque aí quando está cheio, está pesado, você tem que girar aquela manivela e a corda subir, fica pesado quando está cheio. E 12:30, com o sol a pino, não é o horário mais legal, né? Geralmente a gente procura um horário que o quê? Vai estar mais fresco, mais à noite, né? Lá em casa a gente tem muita planta, e quando chega fim de semana, que fala assim, nossa, está precisando cortar um pouco a grama, cortar aqui as palmeiras, a gente tem ixória, cresce muito rápido, elas ficam altas. Aí o Júnior sempre fala, não, vou esperar depois das 4 horas da tarde eu faço, porque ficar lá debaixo do sol cortando essas coisas, dá trabalho, você fica cansado, você sente o calor, você sua mais. Então, a mulher foi num horário que ela não esperava encontrar ninguém, por causa da condição dela. Jesus fala para ela, né, vai lá e busca seu marido. Ela fala, não tenho marido, né? E aí Jesus vem com uma revelação. E quando Jesus fala alguma coisa que, para ela pensa assim, como que essa pessoa sabe isso acerca de mim, sendo que ele é judeu, nem é daqui da minha cidade? Ele revela para ela que ele não é um homem qualquer, não é verdade? Então, Jesus não é somente um judeu, Jesus é cidadão de um reino e que ele está querendo transformar todos nós também, cidadãos desse reino dele, dessa nova cidade. E aí ele vai e fala, olha, eu sei da sua história, você não é casada,
Você já teve 5 homens, na verdade. O homem que você está agora nem é seu marido. E nesse momento ela reconheceu que ele era um profeta. E aí ela fala dos outros profetas que ela conheceu, que o Messias ia vir. E aí Jesus fala para ela, fala assim, eu não sou só profeta, esse Messias de quem os profetas que passaram aqui antes de mim falaram, sou eu. Nesse momento, os discípulos voltaram e ficaram assim, abismados de ver Jesus conversar com uma samaritana, com uma mulher e samaritana, sendo que ele era judeu, né? E aí passa aquela sensação de absurdo, né? Nossa, por que você está conversando com essa mulher? Né? E aí a gente começa a ver a noção que os discípulos têm de talvez de uma exclusividade. De que Jesus é só para um povo, que Jesus é só para certas pessoas, que Jesus é só para quem é escolhido, ou que Jesus é só para quem é bom, que Jesus é só para quem não faz alguma coisa de errado, que Jesus é só para a mulher que tem um marido só, não tem mais de um, que Jesus é só para o homem que é casado com uma mulher só. E a gente começa a construir um monte de padrão para você se encaixar no modelo de pessoa certa que pode se relacionar com Jesus, né? E Jesus deixa os discípulos bem desconfortáveis, porque ele vem e quebra todos esses padrões, né? E mais para frente, no capítulo 4 mesmo de João, lá no versículo 39, se vocês quiserem seguir, ele volta, Jesus fala para a mulher samaritana, para ela ir na cidade e contar para todo mundo o que tinha acontecido. Então, lá no 39 está assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa de sua palavra, muitos outros creram, e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Esse mês, esse ano, né, só para elucidar um pouco para vocês, essa igreja chama Manifesto, mas ela é uma igreja Sal da Terra, que faz parte de um grupo que chama Ministério Sal da Terra. E todo ano o Ministério Sal da Terra levanta um tema, que é para iluminar a nossa visão, né? Um tema que a gente crê mesmo que, na verdade, foi Deus que colocou no coração dos nossos líderes, e a gente usa esse tema, então, para ser uma palavra-chave para o nosso ano todo. E que a nossa reflexão não seja focada só nisso, de maneira que, então ano que vem muda o tema, eu esqueço isso e a gente vê outra coisa. Não é isso. Mas a gente crê que é importante passar um tempo focado nesse tema e que a hora que o ano virar e vier outro tema para a gente falar sobre, tudo que a gente aprendeu, de uma certa maneira, será como uma semente na nossa vida e vai produzir fruto. Então, quando o ano virar, não é para a gente simplesmente esquecer do que a gente falou, mas é para que aquilo mesmo faça raiz no nosso coração e a gente transforme o nosso entendimento e passe a viver dessa maneira. E o tema desse ano é ver com paixão. E a gente tem direcionado as palavras mensalmente aqui, e o mês passado a gente falou sobre ver o irmão, enxergar o nosso próximo, e esse mês a gente está falando sobre ver a comunidade. O que eu posso fazer para oferecer para a comunidade? E aqui nós, enquanto igreja, nós somos uma comunidade, né? Nós somos a comunidade dos santos. A palavra de Deus fala que tem os filhos da luz e os filhos das trevas. E nós viemos aqui celebrar o culto ao Senhor, mas encontrar também com a nossa família da fé, que são os filhos da luz, né? A gente vem aqui não só para ouvir uma palavra, mas também para encontrar uns aos outros, a gente encoraja uns aos outros. Às vezes alguém que está muito feliz encontra alguém que está muito triste, e o muito feliz pode fazer o muito triste sair daqui um pouquinho mais feliz, não é verdade? E a gente se torna uma família, e a gente tem muito a contribuir nessa comunidade aqui, né? Então, as nossas relações aqui, elas são muito importantes. A gente tem que deixar um pouquinho de nós uns nos outros. A gente tem que prestar atenção um pouquinho nos outros.
E muitas vezes a gente vem na igreja, mas com o sentido de consumir alguma coisa, né? Porque a gente crê em Deus e talvez nós estamos passando pelos nossos desafios, as nossas dificuldades, e a gente se relaciona com Deus na medida do poder que Ele tem para resolver os meus problemas, solucionar as minhas situações, satisfazer as minhas carências, me dar aquilo que eu estou necessitando. Mas, na verdade, Deus dá ao necessitado usando outra pessoa que tem mais. Então, quando o Christian precisa de alguma coisa, Deus vai lá, chama outra pessoa da família. Marcelo, você tem o que o Christian precisa. E aí o Marcelo pode ir lá e compartilhar. Então, é assim que Deus soluciona os nossos problemas, né? Não é você orar e esperar que o céu vai se abrir, uma voz vai falar do alto e um milagre vai acontecer assim, como se fosse uma vara de condão, né? Nós estamos aqui para resolver as coisas uns dos outros, né? Para a gente ajudar uns aos outros. E essa comunidade, fazendo essa diferença, nós vamos atingir uma outra comunidade maior onde a gente está inserido, que é a nossa cidade. Então, eu queria trazer esse olhar um pouquinho maior, de como que a gente pode fazer para sair daqui de dentro uma pessoa transformada e levar essa transformação. Jesus encontrou com uma mulher que, naquela época, culturalmente, era totalmente desqualificada. Ele já chegou bem falando, né? Falando assim, você bem disse, você não é casada com ninguém, você já teve 5 maridos e o homem que você está agora nem é o seu marido. E a gente pode pensar até assim, que abordagem dura que Jesus usou, mas na verdade Jesus usou a verdade. E a palavra de Deus fala que é a verdade que transforma a gente, não é? É a verdade que liberta. E aquela mulher poderia ter ficado ofendida, mas na verdade o que aconteceu ali foi o quê? Ela não simplesmente teve uma conversa com o homem. Ela teve um encontro com Jesus, o Cristo. Porque aquela mulher percebeu que aquilo que ele falou para ela foi uma revelação. Não era algo, não era uma fofoca, né? Não era uma história que tinha chegado no ouvido dele e ele tinha falado. Ela percebeu que aquele homem não era simplesmente um homem, ele era um profeta. Ele era um homem de Deus. Então, naquele momento, Jesus não falou em outra ocasião, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Naquele momento, era Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. Ele levou para aquela mulher uma novidade. Ela poderia ter saído ofendida, brigado, né? Nossa, o que é isso? Como é que você fala assim com alguém que você nem conhece, né? Ela poderia ter fingido que aquilo não era verdade. E onde que você escutou essa história aí? O que é isso? Não sou eu, não. Não é verdade? Muitas vezes a gente não finge, né? Às vezes nós estamos lá cheia dos cascos. Aí as pessoas encontram a gente finge que é perfeito, que a vida é maravilhosa, que não tem nada de errado, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, não posso deixar os outros saber que acontece isso comigo, ou que lá na minha casa meu filho está desse jeito, ou que a minha esposa fez tal coisa, e a gente fica vivendo essa vida fingida. Mas aquela mulher teve um encontro com o caminho, a verdade e a vida. E o que aquela mulher que aparentemente poderia, para a gente, quando a gente olha assim, nos dá a impressão de que ela era uma pessoa totalmente desqualificada, ela foi uma mulher que, no encontro que ela teve com Jesus, o Cristo, ela foi transformada, e ela foi lá na cidade dela e contou para todo mundo o que tinha acontecido com ela, e ela conseguiu transformar uma cidade. Muito provavelmente, a hora que ela voltou na cidade dela, os cidadãos lá deveriam conhecer quem ela era. Deveriam conhecer a sua história. Assim como Jesus sabia quem ela era, mesmo sem ser da cidade, não saber de nada, mas porque Ele é Deus, é Cristo. Aquele povo da cidade também muito provavelmente devia saber da fama que aquela mulher tinha, que era aquela mulher que já teve um monte de marido, não é verdade? Não tem essas coisas assim? Lá na minha rua, eu vejo que quando eu era criança, tanto que as coisas mudaram em 10 anos. Um pouquinho mais, né?
em 20, 25 anos. Quando era criança, adolescente, a gente saía na rua para brincar. E as mães, os pais da vizinhança pegavam uma cadeira lá da cozinha, uma banqueta, na mesa da sala de jantar, punha na calçada da rua e ficava lá tudo sentado, conversando, e a gente sabia tudo da vida dos vizinhos e as crianças brincando na rua. E eu acho isso engraçado porque hoje, na minha rua, eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Às vezes você mora lá num apartamento que são 4 por andar e você não conhece os outros 3. Né? Mas está tudo vazio para alugar, não vem com essa desculpa, não. Né? E a gente não se importa, a gente não se comove, a gente não quer saber. E a gente também não quer que eles saibam como é que está lá dentro da nossa casa, né? Como a gente pouco se envolve hoje. Porque é assim que as coisas estão, né? É da mesma maneira que os discípulos chegaram e falaram assim, uai, que isso, Jesus? Você está conversando com essa mulher aí? Não é? A gente às vezes é assim, né? Igual discípulo. A gente é discípulo de Jesus, né, gente? E faz assim mesmo, é assim mesmo. Nossa, Senhor, por que você está falando com essa mulher aí? Que é isso? Não, ou, né? Chega meio e fala assim, já viu quando, tipo assim, você quer conversar com uma pessoa, ela está conversando com outra, e você tipo assim, nossa, aquela outra lá, tipo... Aí você fica assim, ô fulano, vem cá, né? Aí vem e chega, ô Jesus, dá uma chegadinha aqui, ó, para você ver o que nós trouxemos aqui para nós comer, né? Tipo, deixa a mulher aí, vem para cá, não é? Mais ou menos assim, né? E a gente reproduz isso também na nossa vida, a gente faz isso demais. Às vezes a gente faz isso até entre nós, que deveríamos ser todos irmãos, a gente faz isso. Quanto mais quando a gente sai daqui, lá para fora, e que a gente deveria chegar nos lugares onde a treva está, e a gente deveria ser luz, e às vezes a gente não é luz. Porque a dificuldade da gente se expor na luz é que todo mundo vai enxergar coisas que às vezes a gente não quer que as pessoas vejam. Porque a luz vai trazer exposição, essas coisas, e aí não vai ter como a gente esconder. Então a gente vai ter que decidir. Nós estamos aqui, somos filhos das luzes, mas nós queremos ser filho da luz? Porque muitas vezes entre nós tem alguma coisa aqui que quando eu vou chegar para conversar com o Christian, eu prefiro que a luz esteja apagada para que ele não perceba que tem alguma coisa de errado. Ou uma ferida, alguma coisa fedida, alguma coisa que está fora do lugar. Imagina então lá fora, né? Lá na minha casa, às vezes acontece também na casa de vocês. A gente talvez não conhece muitos vizinhos. Se você mora em apartamento, ou se você mora em casa, a gente já não sabe mais quem que é quem. Mas a gente escuta quando tem uma briga, né? Quando está falando alto, quando um pai está dando uma bronca no filho, a gente escuta, né? E muitas vezes a gente está pronto para poder falar mal e julgar, mas a gente não sabe o que está acontecendo do lado de lá da parede também, não é verdade? É lógico que se eu perceber que tem alguma coisa ali que parece uma violência, a gente tem até um dever cívico de fazer alguma coisa, né? E hoje lá em casa o vizinho estava fazendo um churrasco, com certeza, porque a gente viu muitas vozes, muita gente conversando. E aí o Pedro falou assim, nossa, nossos vizinhos hoje estão conversando mais do que nunca, né? Alguma coisa desse tipo, né? Porque fora isso, a gente já não quer saber de nada. E aí eu vou trazer isso para outros ambientes nossos. Às vezes lá no nosso trabalho, ou lá na escola que a gente estuda. É fácil você fazer 1 ou 2 amigos, e aí quando você já tem 2 amigos no seu ambiente de trabalho, às vezes você pensa assim, são os 2 mais chegados, né? Não precisa ser amigo de todo mundo. E às vezes nós deixamos de levar para aquele lugar, aquela comunidade que a gente participa, uma transformação que Deus nos deu aqui nessa comunidade, porque é muito mais fácil ser desse jeito, exclusivo e isolado. É muito mais confortável. E hoje se dá em relação com as pessoas, digamos que as relações exigem de nós um gasto de energia muito grande.
E nós vivemos talvez numa época em que a gente busca muito o conforto. A prioridade sou eu. O que é importante para mim, o que eu gosto, até onde que para mim tá bom, dali para frente eu não preciso ir mais. Mas na verdade, o Evangelho de Deus, ele vem causar em nós, deveria causar em nós, na verdade, um desconforto. E a gente deveria causar esse desconforto em outras pessoas também, para que o Evangelho chegasse nelas. Então, os discípulos queriam evitar o quê? Que Jesus passasse por um momento desconfortável, mas era necessário passar por Samaria. O Cristo já sabia que era aquela história que ele ia passar, que ele precisava estar ali naquele lugar. E aquela mulher poderia muito bem voltar para a cidade, ir para a casa dela, fechar as portas, ficar calada e não ter que passar por desconforto de sair falando para todo mundo o que aconteceu com ela e correr o risco de ser julgada. Né? Alguém virar e falar assim, nossa, essa mulher, essa vagabunda está falando isso, não é verdade? Pensa, não poderia ser isso que aconteceu com ela? Mas essa umazinha aí está falando isso? Você acredita nela? Não é verdade? Mas ela se deu ao desconforto de falar com todo mundo da cidade dela. E todo mundo foi lá conferir. E Jesus passou mais 2 dias naquela cidade de Samaria porque eles pediram. E ao final, todos creram que ele era o Messias. Eles ali também tiveram um encontro com Jesus, o Cristo. Porque no final eles falaram, a gente crê não só por causa do que você nos contou, mulher, mas a gente crê porque nós estamos vendo e ouvindo ele mesmo falar para a gente fazer as coisas. Então, às vezes, a gente quer um encontro confortável com Deus, um encontro confortável com Deus na medida de, Deus, eu estou precisando disso. A gente ora quando está na necessidade, está precisando de alguma coisa, e a gente espera que Deus responda exatamente o meu pedido, não é verdade? Às vezes, quando Deus não responde o nosso pedido, a gente chega a falar algumas vezes, até falar assim, mas é o inimigo que está fazendo, né? Mas isso aí é obra do inimigo. E muitas vezes a gente não para pensar que talvez Deus não quer mesmo fazer aquilo. Que aquilo não faz parte do plano de Deus para as nossas vidas, e se a gente tiver o nosso entendimento transformado a ponto de entender que a vontade dele é melhor, talvez negar alguma coisa ou falar um não para você é o melhor para você naquele momento. Mas a gente, às vezes, como filho mimado, imaturo, fica chateado, né? E a gente quer procurar quem que é o culpado, fala assim, é o inimigo que está atrapalhando, tem alguma coisa, né? Que não está deixando a bênção de Deus chegar. E às vezes a bênção de Deus é aquilo que você pediu não chegar. E a gente talvez não tenha noção dessas coisas. E a gente, nessa relação que a gente tem de consumismo com Deus, de que Deus serve na medida do que eu preciso, mas que o desconforto que às vezes o Evangelho vem causar na nossa vida, essa parte a gente não quer, a gente não leva esse Evangelho verdadeiro para as outras pessoas. E aí você vai e fala com uma pessoa alguma coisa assim, e aí a pessoa descobre que você tem alguma coisa de podre na sua vida. Vai e desqualifica tudo que você falou. Por quê? Por causa da maneira que você se relaciona com aquela pessoa. Então, muitas vezes a gente sai daqui, ou então até mesmo aqui dentro, a gente convive uma relação muito mascarada. A gente convive uma relação muito na medida do confortável. Ninguém aqui precisa saber o que eu passo. Deus sabe, né? Eu tenho uma amiga que fala assim, eu não vou no culto, mas Deus está comigo aqui na minha casa. Deus sabe que eu estou cansada, né? A gente briga com essas amigas, fala assim, não, gente, tenha dó, vocês vão lá na igreja não é só por causa de Deus, não, é por causa dos irmãos também, né? E às vezes essa é a parte mais difícil, porque encontrar com Deus até que é satisfatório, né? Mas lidar com os irmãos e ter essa relação que a gente tem aqui na comunidade, talvez seja o desafio maior. E como aqui já é desafiador, quando a gente sai lá para fora e vai se inserir nessa comunidade maior que a gente vive, que é a nossa cidade, são os grupos que a gente faz parte, que é o trabalho, a família, a vizinhança, a escola, a faculdade. A gente quer também manter as relações na medida do conforto.
E a gente acaba adoecendo nossa alma. A gente fica doente, porque quem vive fingindo algo que não é de verdade, não teve um encontro com Jesus, porque Jesus falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes nós estamos perdidos, não achamos o caminho. Muitas vezes nós estamos vivendo de mentira, porque é desconfortável conviver com a verdade. E muitas vezes nós não estamos nem vivendo, estamos sobrevivendo. Porque a gente não busca na comunidade esse confronto que, na verdade, vai fazer a gente o quê? Crescer, ser curado, ser transformado, ser modificado. Então, eu sei que é difícil. É complicado. Eu tenho certas coisas em mim que eu tenho que lidar comigo mesmo, aquela inquilina que vive aqui dentro de mim, que eu sei que muitas vezes eu tenho que chegar em alguém e falar assim, nossa, Laís, vem cá, preciso de sua ajuda. Vou te contar um negócio aqui, te confessar. Sabe aquela pessoa? Nossa, eu não suporto ver ela. Não suporto ver ela. Aí a Laís vai virar para mim e falar assim, pois é, mas é aquela pessoa, então, sabe o que você vai fazer? Você vai convidar ela para ir no pequeno grupo, vai dar carona para ela. No dia do culto, você vai passar lá na casa dela, buscar ela para trazer ela para a igreja. Né? E aí é difícil. Porque você fala assim, não, tipo, não curto o Fred, vou ter que dar carona para o Fred? Hipotético. Toda vez eu escolho alguém para fazer uma historinha hipotética, né? Foi mal, Fred. Mas é isso daí. E a gente começa a se confrontar. E às vezes lá no lugar que a gente trabalha também vai ter alguém que você fala assim, nossa, não, né? A gente conhece gente que tem alguém no trabalho que você fala assim, nossa, não. E talvez são as pessoas que mais precisam de alguém para poder falar alguma coisa. A pessoa está fazendo alguma coisa errada, não é simplesmente ir lá e falar assim, você está errado, o certo é desse jeito. Não é isso. Muitas vezes a pessoa faz a coisa errada porque ela nunca teve alguém que ensinasse ela o que era bom fazer. E o que ela faz de errado, às vezes, é um reflexo de muitos machucados que ela passou. E, às vezes, a cura para esses machucados está na sua vida, irmão. E a nossa comunidade não é transformada porque nós que somos remédio não estamos levando a transformação para eles. E uma mulher que aparentemente era totalmente desqualificada foi lá, falou com uma cidade, e uma cidade inteira veio ter com Jesus e ouviu o que ele tinha para falar. E aí é complicado. Não estou falando de quantidade, não. Aqui não é o tipo de igreja que a gente fica dando parabéns para quem traz mais visitante no culto domingo. Não é isso, né? Tem igreja aí que tem até lista de ranking, né? O pastor fala assim, quem trouxer mais visitantes no culto, né, vai ser mais abençoado. Não tem nada a ver com isso, né? Mas, de fato, se a gente trouxer alguém no culto, não sou eu que trouxe a pessoa que você é mais abençoada, é a pessoa que veio comigo que vai ser abençoada. E eu não preciso trazer ela aqui para ela poder ser abençoada. Eu posso levar aquilo que a nossa comunidade tem para ela, para que ela seja abençoada também, lá onde ela está. E a gente pode fazer diferença em qualquer lugar que a gente está. Porque talvez a gente pense em comunidade e a gente lembra só daqui, da família, na igreja. E na igreja é legal, a gente faz um monte de amizade, tem um monte de amigos, a gente faz um churrasco que chama galera, nós vamos ter a festa junina, vai ter comida, todo mundo se empolga, as meninas querem colocar vestido, fazer trancinha, né? A gente brinca, dança quadrilha, vocês viram aí, tem até casamento de brincadeira, tem. Lá a gente é profissional em fazer quadrilha, né, Fernando? A gente é profissional. Mas essa é a parte muito boa da relação, né? E talvez a parte ruim, a mais difícil, é ser complicada. E a gente quer se exilar dessa parte. E aí a gente acaba levando esse pensamento também para onde quer que a gente vá, para qualquer grupo de pessoa que a gente pertence. Tem no livro de Isaías, no capítulo 12, se vocês quiserem abrir, vocês verem como que é importante aquilo que a gente aqui dentro recebe de Deus
e aquilo que o Espírito Santo opera na nossa vida aqui, o quanto que é importante a gente sair daqui e levar isso para essa outra comunidade da qual a gente participa. Porque nós somos os cidadãos, é engraçado porque a palavra de Deus, a história começou num jardim, e a palavra de Deus fala que a história vai terminar numa cidade. E a palavra de Deus fala que a cidade vai descer. Não somos nós que vamos caminhar para a cidade vai vir até nós. E nós já somos cidadãos dessa cidade, amém? A Nova Jerusalém, ela vai chegar, mas nós estamos nos tornando cidadãos dela. Porque o dia que nós estivermos completos, essa cidade vem e nós vamos todo mundo morar lá. Mas tem muita gente que não sabe que pode ser cidadão dessa cidade. Não é verdade? E nós não temos que levar eles para essa cidade, nós temos que levar a cidade para eles, assim como ela vai vir também até nós. Então isso é muito importante, é uma missão que nós temos que estar na nossa mão, é responsabilidade nossa, nós é que podemos transformar a comunidade. O capítulo 12 de Isaías fala assim: naquele dia você dirá, eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim. Desculpa, gente, estou gripada. Alguém pega água para mim, por favor? Pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Olha só, o profeta Isaías falando e Jesus lá no poço tirando água com a mulher samaritana. Obrigada, Bruna. Que coisa mais linda, né? E aí fala lá, naquele dia, no versículo 4, naquele dia vocês dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos. Façam as nações saber que o nome dele é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Sião é uma cidade. Sião é a cidade dos santos, né? E olha que coisa mais bonita, né? Avisem a todas as cidades e a todas as nações que Deus tem feito coisas gloriosas no meio de nós. Deus tem feito coisas gloriosas nas vidas de vocês, irmãos? Nós temos passado dificuldade, nós temos os nossos desafios, os nossos problemas. A gente tem as nossas lutas internas, aquelas coisas que a gente sabe que a gente passa. Muita coisa que a gente luta e fala assim, nossa, eu devia parar de fazer isso, mas a gente às vezes continua fazendo. Ou algumas coisas que a gente fala assim, eu deveria fazer isso, mas a gente não consegue fazer. E é isso mesmo, a nossa vida é uma luta dia após dia, cada dia é um leão. Mas Deus não tem deixado de fazer coisas gloriosas no nosso meio. E o profeta fala aqui, vai lá na cidade, vai em Sião e anuncia a todos as coisas que eles têm feito para nós. E foi assim que Jesus fez no encontro com aquela mulher samaritana no poço. Agora isso que aconteceu com você, mulher, vai lá na cidade e conta para todo mundo. E aquela mulher contagiou a cidade dela e todo mundo veio de ter de encontro com Jesus. Todo mundo testemunhou o que ela tinha falado e creu em Jesus porque falou, o que você nos contou era verdade, porque agora a gente está ouvindo da boca dele. E o que às vezes a gente tem levado para as pessoas? São coisas que as pessoas podem virar e falar assim, nossa, eu tenho testemunhado da vida do Fernando coisas de Deus. Porque eu vejo que o Fernando falou alguma coisa a respeito de Deus e eu tive um encontro com Jesus e era tudo verdade que o Fernando me contou. Ou às vezes as coisas que nós estamos falando e fazendo não são testemunhos de quem Deus é e daquilo que Jesus fez na nossa vida. E que essa seja, então, um ânimo para nós. Porque a gente vem aqui, se recarrega, recebe uma palavra, escuta uma mensagem, a gente ora, a gente sente a presença de Deus, não é verdade?
A gente deposita nas mãos deles os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas carências, os nossos problemas. Mas e depois a comunidade que a gente vive, a gente executa alguma coisa que leva para eles a mesma glória que Deus trouxe para nós? Então eu tinha pedido para o Daniel tocar uma música para mim hoje, mas não deu para o Dani vir. Mas eu queria fazer esse apelo, que a gente saísse daqui com esse pensamento na nossa cabeça, né? A palavra de Deus fala que Ele é glorificado quando damos frutos, e muitos frutos. Nós temos, então, glorificado o nome de Deus? O que a gente tem recebido da parte dEle que a gente pode contribuir para a nossa comunidade? Onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Eu queria trazer esse pensamento aqui para nós. O que eu posso fazer? Eu. Primeiro você, sozinho. Certo? Tem alguma coisa que às vezes na minha vida eu preciso resolver para que as outras pessoas vejam a glória de Deus em mim? Porque com certeza tem, todo mundo tem. E às vezes a gente tem que todos os dias colocar o joelho no chão e falar: Senhor, isso tem que ser resolvido na minha vida para que o seu nome seja glorificado. São coisas às vezes pequenas, uma preguiça, uma falta de interesse de saber da vida do outro, uma fofoca que a gente faz a respeito das pessoas, ou a falta de disposição de ter uma amizade mais intensa, mais íntima. Até coisas que são mais intensas, que às vezes tomam mais coisa na nossa vida. Coisas que às vezes nos atrapalham. Eu conversei com uma pessoa e a pessoa tem muitos desafios na vida dela, pessoal. E a primeira coisa que eu perguntei para essa pessoa, eu perguntei assim: você tem orado e lido a Bíblia? E essa pessoa falou para mim: não, eu não tenho orado e lido a Bíblia. Eu falei: por quê? Porque ela falou assim que as outras coisas que tomaram a vida dela são tão ruins que ela já não consegue nem ler a Bíblia e orar. Então, às vezes, a gente deixa a comunidade entrar dentro da gente, as coisas da vida entrar dentro da gente, as coisas que são da gente mesmo tomar mais parte da gente do que a glória de Deus vir nos inundar e transformar essas coisas. E eu falei para ela: nós vamos começar, então, a eliminar essas coisas que são ruins, orando e lendo a Bíblia. Porque a comunidade, ou as coisas que fazem parte da nossa vida, o nosso ambiente, e aquelas coisas com as quais a gente está habituado e se relacionam, talvez elas começam a tomar uma proporção muito grande na nossa vida e que elas se tornam muito maiores do que isso daqui, que é a essência, ler a Bíblia. Ler a Bíblia, gente. Nós temos que ler a Bíblia. Nós temos que conhecer. Você quer conhecer o Senhor e a vontade dEle? É aqui. Não tem outro jeito. Conversa com Ele. Sua oração não vai mudar Ele, porque Ele é imutável. Você não vai convencer a Deus de algum pedido seu, não. Mas a oração é porque o seu coração seja mudado. Para você mudar. Para você chegar uma hora e falar assim: Deus, eu entendi agora que isso que eu estou te pedindo tanto não é vontade do Senhor. E aí você vai orar diferente, vai parar de pedir aquilo. Porque Ele não vai mudar, mas a gente vai mudar. Então, são certas coisas que a gente tem que fazer na nossa vida, e aí eu estou falando individual, pessoal, para que quando a gente venha para a comunidade, a gente exale o bom perfume de Cristo, do Senhor, para que a glória dele seja vista, seja refletida. E muitas vezes os desafios individuais que a gente passa, eles continuam atazanando a gente, né? Às vezes você fica lá: nossa, tô no momento bom, tô agarrada aqui com Deus, né? Aí vem um estresse da vida, vem um problema, vem uma surpresa que você não estava esperando e bum, te tira o chão, o mundo caiu. E aí você vai
escorrega, né? Você fala, nossa Deus, mas eu achei que o Senhor tinha me curado. Eu nunca mais tinha feito aquilo. E aí você vai e faz. E é isso aí mesmo. Não tem problema. Porque ser curado não significa que você nunca mais vai errar. Não é isso. Ser curado, na verdade, é poder conviver aqui uns com os outros num ambiente que a gente não precisa ter máscaras, que a gente pode ver a verdade uns com os outros. Porque talvez o que aconteceu comigo vai servir de testemunho para outra pessoa e vai levar para aquela outra pessoa o remédio que ela precisa. Então, que a gente tenha essa disciplina individual mesmo com Deus, a nossa vida com Deus. E depois que a nossa vida comunitária, uns com os outros, seja um reflexo daquilo que a gente tem, lá no escuro, no silêncio do nosso quarto com o Senhor. Porque aí eu vou entender que mesmo quando eu tenho todos os meus podres, os meus defeitos e todos os erros que eu faço, Deus me ama, eu venho para cá, não tem como eu não olhar para outra pessoa e não ter misericórdia por ela, não sentir amor por ela, não ser capaz de compreender, fulano fez isso, mas vamos conversar, o que está acontecendo? Às vezes você estava no seu dia mal, às vezes ninguém te ensinou que isso que você está fazendo não é o que você devia fazer. Às vezes ninguém nunca sentou e conversou para você e falar assim, olha, isso que fizeram com você, falaram para você que era amor, né? Não é amor. Mas muito provavelmente, quem te machucou, alguém machucou aquela pessoa também. E aí nós vamos espalhar misericórdia de misericórdia, de misericórdia, de misericórdia. E nós vamos levar isso para a cidade inteira. E a cidade vai conhecer o Cristo que nós conhecemos, que transformou a nossa vida. Amém? Então, que a gente tenha esse pensamento transformado, que a gente consiga ter essa disciplina. Nós precisamos ter o nosso relacionamento individual com Deus. E o fruto desse relacionamento individual com Deus é o nosso relacionamento uns com os outros. De levar amor, compaixão, misericórdia, enxergar o outro e ver aquilo que eu posso fazer pela minha comunidade, pelo grupo social que eu estou inserido, pelas pessoas com quem eu convivo todo dia, porque a gente tem que fazer alguma coisa que vai mudar a vida das pessoas. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que demonstrar de alguma coisa. Por onde a gente passar, tem que sair um pouquinho melhor do que antes da gente ter passado por lá. Eu queria encorajar, gente, esse desafio. É difícil porque tem hora que enche o saco, né? Eu vi uma tirinha de Facebook, eu sempre falo de alguma coisa de Facebook, né? Mas eu vi uma tirinha de Facebook, um amiguinho falando para o outro assim, ai, você é bonzinho demais, o povo tira proveito de você, porque você é bonzinho, você é educado, você é desse jeito, o povo te faz de bobo, te faz de trouxa, te trata mal. Aí o colega respondeu assim, mas quem está certo sou eu, e eles que estão errados. Então sejamos bonzinhos, ninguém está fazendo a gente trouxa não, pelo contrário. Trouxas são eles que ainda não conheceram isso que a gente conheceu.